Olá, eu sou a professora Elaine Borges e estamos começando a mais uma aula do nosso curso de Prática Penal, módulo 1, Peças Prático-Profissionais. Hoje continuaremos abordando o tema número 1 do exame da OAB, que, como você já sabe, é a apelação. Com certeza você já está com o material da aula de hoje impresso. Também não esqueça de ter em mãos o Código de Direito Penal, o Código de Processo Penal e a Constituição Federal. E também o vade-mecum, pois vamos utilizá-los durante a aula. Hoje vamos colocar a mão na massa e produziremos juntos a nossa primeira peça prático-profissional. Quero apenas recapitular o nosso problema da aula anterior, onde justamente, por ser a nossa primeira peça, expliquei o seu passo a passo com riqueza de detalhes. Então vejamos, acompanhe sua tela. Nossa defesa hoje é em favor do cidadão Leonardo, fazendeiro e empresário bem-sucedido no ramo de laticínios, que foi processado e condenado pelo crime do artigo 333, caput do Código Penal, corrupção ativa. Inclusive, meus alunos, na aula passada, montamos a nossa linha de raciocínio, que é composta de 5 importantes indagações, sendo elas, observem na tela. 1. Qual é a peça? 2. Qual é o endereçamento? 3. Qual é a solução e o destaque jurídico? 4. O que o candidato não poderá esquecer nesta peça? E 5. Com qual artigo e inciso do Código de Processo Penal a peça deverá ser fundamentada ao final. Apenas recordando que esta linha de raciocínio deverá ser montada no caderno de rascunho, fornecido no dia do exame, tá ok? Muito bem, seguindo este caminho, você vai conseguir raciocinar qualquer problema ou situação jurídica da peça prático-profissional no dia do exame, independentemente do grau de complexidade do problema, eu garanto. Basta você seguir as orientações e explicações ministradas na aula passada quando raciocinamos este problema e que serão reforçadas a cada nova peça. Talvez você esteja pensando, mas professora Elaine, são muitos detalhes para serem guardados. Não se preocupe, pois como já foi dito, vamos treinar tanto esta linha de raciocínio que você vai memorizar todos os detalhes com facilidade, ok? Agora vamos passar para a formatação da peça. Muito bem. Pegue as folhas pautadas fornecidas pelo curso e que simulam as laudas da prova da OAB. Agora dobre a folha ao meio, como eu estou fazendo. Preste atenção. Aqui e somente aqui em aula, vamos dobrar a folha ao meio para marcar a margem central, que é o nosso parágrafo jurídico. No dia do exame, você não poderá dobrar a folha ao meio. Porém, como vamos treinar muitas vezes a formatação da peça, você conseguirá no dia do exame iniciar o parágrafo jurídico sem dobrar a folha. Aliás, este detalhe é muito importante, porque estética é fundamental para a sua aprovação. Além de outros detalhes imprescindíveis, como por exemplo a letra, que deve ser bem clara, isto é, letra legível. Tanto que o edital de abertura da OAB deixa claro que o candidato que manuscrever com letra ilegível receberá nota 0. Assim, muito cuidado com a letra. Pois o que adianta você ser um expert em direito penal, em direito processual penal, em leis especiais e no momento da correção da sua prova, o examinador não conseguir ler o que você redigiu? Você já sabe o que vai acontecer, reprovado. Veja na lousa, esta é a sua folha da prova no dia do exame. Agora preste atenção. Então essa aqui é a folha, tá? Preste bem atenção para as regras da formatação da peça. Tudo que eu ditar, você deve escrever por extenso. Quando for possível abreviar, eu aviso. Se eu não falar nada, escreva tudo por extenso. Segunda regra para a formatação da sua peça no dia do exame. Tudo que eu ditar, coloque com letra minúscula.
Quando for letra maiúscula, eu aviso. Se eu não falar nada, a letra é minúscula. Tá ok? Muito bem. Vou ditar o cabeçalho da petição de interposição. Veja no quadro. Você vai começar a sua peça, ó, da margem esquerda e vai até a margem direita. Chegou aqui na margem direita, você volta para a margem esquerda, tá? Então, começa na margem esquerda e vai até a margem direita, chegou na margem direita, volta para a margem esquerda. Tudo por extenso e agora tudo com a primeira letra maiúscula, ok? Preparados? Vou ditar. Excelentíssimo, senhor, doutor, juiz de direito da primeira, tudo com a primeira letra maiúscula, hein? Da primeira, agora tudo com a primeira letra maiúscula. Vara criminal da comarca de Ribeirão Preto. Da comarca de Ribeirão Preto, traço. Coloca um hífen aí, SP, com letra de forma maiúscula, SP, ponto. Agora você vai pular 8 linhas, tá? Pula em 8 linhas, você vai começar na margem central, ó, começa na margem central, vai e volta. Lembrando que a margem central é o nosso parágrafo jurídico, tá? Então, eu vou ditar margem central, parágrafo. Leonardo, vírgula, por seu advogado, vírgula, ao final firmado, vírgula, nos autos do processo crime, nos autos do processo crime, número, pode abreviar número, reticências, vírgula, vem vírgula, muito respeitosamente, vírgula, muito respeitosamente, vírgula, perante Vossa Excelência, tudo por extenso com V e E maiúsculos. Perante Vossa Excelência, para interpor, vírgula, dentro do quinquídio legal, vírgula, apresente, agora você vai colocar tudo com letra de forma maiúscula para dar um destaque. Apelação, apresente, apelação, tudo com letra maiúscula de forma, vírgula. Confulcro quer dizer com base, né? Confulcro, com base, com alicerce, mas a ordem adora confulcro. Confulcro no artigo 593, vírgula, caput, olha aqui, ó, caput. Lembrando que palavras que não façam parte da língua portuguesa, sempre entre aspas. Palavras em latim não levam acento nem hífen. Caput, vírgula, inciso, número, pode abreviar número, 1 em romano, ó, inciso número 1, vírgula, agora tudo com a primeira letra maiúscula, Código de Processo Penal, tudo com a primeira letra maiúscula, vírgula, pois não se conforma, vírgula, data vênia, ó, data vênia, entre aspas e sem acento, porque é latim, data vênia, vírgula, com a respeitável você pode abreviar, ó, R ponto, com a respeitável sentença, que o condenou pelo crime do artigo, tudo por extenso, quando for possível abreviar, eu aviso, do artigo 333, ó,
333, vírgula, caput, entre aspas, vírgula, do Código Penal. Código Penal com C e P maiúsculos, vírgula. Endereçando, apresente apelação, apresente apelação ao egrégio, agora tudo com a primeira letra maiúscula, egrégio, Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, tudo com a primeira letra maiúscula, tá ok? Ponto. Agora você vai para a margem central sem pular linha. Margem central, parágrafo. Não pule linha. Parágrafo. Começa na margem central, vai e volta. A defesa aguarda intimação para o oferecimento das razões de apelação. Para o oferecimento das razões de apelação. Ponto. Pular uma linha. Pula uma linha. Margem central. Ó, margem central. Nestes termos com N e T maiúsculos. Nestes termos, vírgula. Volta para a margem central sem pular linha, volta para cá. Pede deferimento com P e D maiúsculos. Nestes termos, vírgula, volta para a margem central sem pular linha, pede deferimento com P e D maiúsculos. Ponto. Estas 4 letras são colocadas em maiúsculo, nestes termos, o N e o T e pede deferimento, o P e o D são colocadas em maiúsculo por tradição, tá? Então, nestes termos, vírgula, volta para a margem central sem pular linha, pede deferimento, ponto. Pular uma linha, margem central, pula uma linha, margem central, Ribeirão Preto. Nem preciso falar que Ribeirão Preto é com RP maiúsculo, né? Ribeirão Preto, vírgula, agora escreva a palavra data, não coloque nenhuma data. Apenas escreva a palavra data. Ponto. Cuidado. Eu coloquei a cidade de Ribeirão Preto porque o problema forneceu esta informação. Porém, quando o problema não informar a cidade, você não deve colocar, não pode inventar nome de cidade. Você deve colocar apenas a palavra local e data. Também não coloquei uma data porque o problema não especificou para colocar uma determinada data. Então, quando a ordem não fala qual é o local, qual é a comarca, não fala qual é a data, você vai colocar só local e data, tá ok? Só frisando, coloquei Ribeirão Preto porque o problema fala qual é a comarca, tá? Ponto. Agora vocês vão pular 4 linhas, margem central. Pularam 4 linhas? Margem central. Olha aqui, ó. P minúsculo. P ponto. Passa um traço. No dia do exame, esqueceu o PP, eu garanto. Reprovado. PP quer dizer por procuração. E tecnicamente o correto é colocar, sempre que tem procuração nos autos, PP, por procuração. Aí você pode perguntar, professora Elaine, mas eu conheço um advogado que não coloca PP. Tudo bem, ele pode não colocar PP, ele já é advogado, ele tem o direito de usar a formatação que ele quiser, tá? Tecnicamente, o correto é colocar PP por procuração. Essa é a forma correta. Estou te ensinando a forma técnica correta. E mais, você não tem a carteira da ordem, tem? O advogado que você conhece, ele tem. Ele até pode colocar. Data vênia eu discordo, mas ele até pode, ele já tem carteira. Você não. Você quer ser aprovado. Então, você tem que aprender a forma correta e técnica de formatar a peça. Então, eu garanto,
né? Esqueceu o PP no dia do exame, reprovado, tá? Lembre-se, no dia do exame, você não pode usar régua. Então, improvisa, usa um livro, por exemplo, né? Pega o seu livro, né? Põe assim e faça o traço que você vai passar, faça com o livro, porque estética é fundamental. E embora a sua peça esteja sendo feita à mão, ela tem que parecer que saiu do computador. Estética perfeita. Assim, você deve improvisar. Não tem régua, use o livro, tá ok? Passou o traço, embaixo do traço, escreva a palavra advogado. Advogado. Embaixo da palavra advogado, OAB/reticências, número reticências. Só para você entender, OAB/reticências, porque é o estado que o advogado tem o número da ordem dos advogados. Por exemplo, no meu caso, é OAB/SP, número, e aí vem o número da minha OAB, tá? Então, só para você entender, você não pode pôr o estado aqui. Então, é por isso OAB/reticências, número reticências. Muito bem, você acabou de fazer uma belíssima petição de interposição de apelação. Como estudar a peça prático-profissional? Você deve pegar esta petição que eu acabei de ditar e à mão, com letra legível, treinar até que a sua petição fique idêntica à minha. Ela deve ficar irmã gêmea da minha. E aí você deve estar pensando, nossa, isto vai dar um trabalhão. Vai mesmo, porém sem esforço não se alcança a vitória. O estudo da parte prática é todo feito através de um treinamento que requer determinação e esforço. Quanto mais você redigir a peça, mais rapidamente vai memorizá-la. Muito bem, agora vou passar para a redação da petição de razões de apelação. Antes, porém, quero fazer uma observação importante. Preste bem atenção. No dia do exame, você deve administrar o número de linhas fornecidas para a elaboração da peça prático-profissional do caderno de texto definitivo, pois o candidato não pode fazer uma peça objetiva, visto que a ordem não gosta de peça objetiva, simplesmente porque não demonstra conhecimento, certo? O examinando deve administrar o número de laudas com sabedoria para elaborar a petição com começo, meio e fim. Assim, tratando-se de peças que sejam compostas por duas petições, como é o caso da apelação, se a sua petição de interposição passar de uma folha para outra, você deve pular no máximo 3 linhas e já começar a redigir a petição de razões. Vou explicar melhor. Acompanhe aqui. Acompanhe aqui neste material. Olha aqui. O meu diretor vai dar um zoom nessa folha aqui para você ver bem. Ficou claro agora? Olha, no dia do exame, você não pode. A sua peça passou de uma folha para outra. Essa aqui é a final da interposição. Você não pode desprezar tudo isso, jogar fora e começar a petição de razões numa nova folha. Não dá, tá certo? Então, se a sua peça passou de uma folha para outra, você pule mais ou menos, você deve pular mais ou menos umas 3 linhas e já vai começar a fazer a petição de razões. Eu vou ditar o cabeçalho da petição de razões, você pula umas 2, 3 linhas e já começa o cabeçalho de razões para não jogar fora tudo isso. É muito espaço para você abrir mão, né? Você tem em torno de 150 linhas, o que, com o passar do tempo, durante as nossas aulas, você vai ver que realmente esse número tem que ser muito bem administrado, porque você vai, a cada peça formatada, você vai memorizar argumentações,
teses jurídicas, e vai chegar no dia do exame, você vai querer colocar tudo isso no papel. Então, você tem que administrar um número de linhas com sabedoria. Então, frisando mais uma vez, eu gosto de explicar bem. Se no dia do exame a sua peça passar de uma folha para outra, como essa aqui, tá? Você vai pular umas 3 linhas e já vai começar a petição de razões, tá ok? Agora vamos voltar aqui para o quadro. Olha aqui, eu vou ditar a petição de razões. Tudo que eu ditar agora... Então, se a sua peça passou aí de uma folha para outra, pula umas 2, 3 linhas, no máximo 3 linhas. Tudo que eu ditar agora, você vai começar na margem esquerda e vai até a margem central. Chegou na margem central, você volta para a margem esquerda, tá? Então, tudo que eu ditar agora, só desse lado aqui, da margem esquerda para a margem central. Chegou aqui, você volta para cá. Não pode passar para cá, ó, não. Se não, eu garanto, reprovado, tá? Só relembrando a nossa regra aqui, que é a regra do exame de ordem, tá? Quando a letra for maiúscula, eu aviso, senão você vai colocar com letra minúscula. Quando for possível abreviar, eu aviso, senão tudo por extenso, tá? Então, comece aqui na margem esquerda com R maiúsculo, vou ditar. Razões de apelação em favor do apelante Leonardo. Nem preciso falar que o Leonardo é com L maiúsculo, né? Em favor do apelante Leonardo. Ponto e vírgula. Ponto e vírgula. Tá escrevendo, chegou aqui, volta para cá, tá? Ponto e vírgula. Você sabe que depois de ponto e vírgula a letra é minúscula. Ponto e vírgula. Processo crime, número, pode abreviar número, reticências, porque nós não temos o número, não pode inventar. Então, reticências da primeira, olha aqui, ó, primeira, agora tudo com a primeira letra maiúscula. Vara criminal da comarca de Ribeirão Preto. Vara criminal da comarca de Ribeirão Preto. Tracinho SP. Ponto. Agora você vai voltar para a margem esquerda, ó, volta para a margem esquerda sem pular linha, volta para cá, tá? Com A maiúsculo. Apelada, 2 pontos, a Justiça Pública com JP maiúsculo. Apelada com A maiúsculo, 2 pontos, a Justiça Pública com JP maiúsculo. Ponto. Lembrando que se no dia do exame a ordem não falar qual é a vara ou a comarca que o réu foi processado, você não pode inventar, tá? Você vai sempre colocar apenas reticências no local da vara e no nome da comarca. Voltando para a peça. Agora você vai pular 8 linhas. Tá aí com a sua peça na mão? Tá tomando nota? É para tomar nota, não é para ficar olhando só. Tomar nota, tem que participar. Agora você pule 8 linhas e tudo que eu ditar agora você vai começar na margem central e vai para a margem direita. Ó, começa na margem central, vai para a margem direita. Começa na margem central, vai para a margem direita. Começa na margem central, vai para a margem direita. Só desse lado aqui, tá? Pularam 8 linhas? Agora preste atenção. Tudo que eu ditar agora, você vai colocar com a primeira letra maiúscula, tá? Tudo que eu ditar, você vai colocar tudo por extenso e com a primeira letra maiúscula. Nós vamos para o segundo cabeçalho da petição de razões, tá? Então, vamos lá. Margem central. Egrégio, Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Egrégio, Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Vírgula, tá?
Lembrando que eu estou colocando do estado de São Paulo, porque o problema fala qual é a comarca, Ribeirão Preto, que fica no estado de São Paulo, tá? Vírgula. Volta para a margem central sem pular linha. Volta para a margem central sem pular linha. Tudo com a primeira letra maiúscula agora. Colenda Câmara. Colenda Câmara com Cs maiúsculos. Vírgula. Volta para a margem central sem pular linha. Ó, volta para cá. Nobres e cultos desembargadores. Nobres e cultos desembargadores, tudo com a primeira letra maiúscula. Vírgula. Vírgula. Volta para a margem central, tá? Muito bem. Agora você vai largar tudo. Larga tudo. Ué, parou tudo? Para tudo. Larga tudo. Não precisa tomar nota de nada, pois depois eu vou ditar, tá? Depois que eu explicar, eu vou ditar. Chegamos na resposta da nossa quarta pergunta da linha de raciocínio. Na aula passada, eu expliquei que eu ia deixar para responder a quarta pergunta da linha de raciocínio na aula da redação da peça. Muito bem, estamos na aula da redação da peça, tá? Então, qual é só para você recordar, qual é a quarta pergunta da nossa linha de raciocínio? Acompanhe em sua tela. O que o candidato não poderá esquecer nesta peça? Muito bem. Preste bem atenção. Como já foi dito, toda a peça tem um detalhe importante e específico, ou seja, próprio dela. A apelação também tem este detalhe, que, aliás, é um detalhe imprescindível, importante e técnico. Para entender bem esta questão técnica, você tem que conhecer a tramitação da apelação em segundo grau, tá ok? Então, observe aqui na tela a minha explicação. Eu vou apagar aqui. Tem que apagar tudo. Ah, vai apagar tudo? Vou apagar tudo. Tem que apagar. Muito bem. Depois eu coloco os termos em latim tudo de novo. Pode ficar tranquilo. Mas agora temos que apagar tudo. Muito bem. Então, largou tudo? Presta bem atenção. Olha aqui. Vamos recapitular. Como funciona o julgamento da apelação. Primeiro passo, o réu foi condenado, não foi? Com base no artigo 593, inciso número 1 do CPP, eu vou então entrar com a petição de interposição, que eu quero apelar. Né? Eu entro com a minha petição de interposição ao juiz da vara que condenou o réu. O juiz de primeiro grau, no nosso caso, o juiz lá da vara de Ribeirão Preto, ele recebe a minha petição de interposição e vai observar duas coisas. Primeiro, se ela está tempestiva, tá dentro do prazo de 5 dias, tá dentro do quinquídio legal. Depois ele vai olhar se é caso de apelação. Sentença condenatória de primeiro grau. Contra a sentença condenatória de primeiro grau, de acordo com o artigo 593, inciso número 1 do CPP, cabe apelação. Aí, ele observando que está tempestiva e é caso de apelação, ele despacha. Intime-se a doutora Elaine para apresentar razões de apelação. Aí eu sou intimada para apresentar as razões de apelação. Faço lá 50 laudas, né, dirigidas ao tribunal, falando que o réu é totalmente inocente e que ele merece ser absolvido, né? Com base lá no artigo 386, vou chutar aqui um inciso, que eu quero nessa explicação não o caso em concreto, eu quero explicar como que é o julgamento de uma apelação. Então eu peço absolvição com base no artigo 386, inciso número 3, tá certo? E coloco lá, justiça, 50 laudas, né? E vou até a vara em primeiro grau, ou até o cartório da vara, ou vou até o protocolo do fórum e protocolizo as minhas razões de apelação. Então,
O juiz recebeu a interposição, viu que estava tudo certo, mandou intimar o advogado, dentro do prazo de 8 dias, ele vai arrazoar a apelação, 50 laudas, protocoliza as razões de apelação lá no fórum. O juiz, então, manda intimar o promotor de justiça para apresentar as contrarrazões de apelação. Aí o promotor, dentro do prazo legal, também apresenta as contrarrazões de apelação, o juiz junta tudo isso e manda subir para o tribunal, tá? Até aqui você entendeu o funcionamento? Porque o mais importante vem agora. Isso aqui não é o mais importante é daqui para frente. O juiz, então, pega as razões de apelação da defesa e as contrarrazões de apelação do Ministério Público, mais os autos, e manda subir esta apelação para o Tribunal de Segundo Grau, para o Tribunal de Justiça. Chega lá no Tribunal de Justiça, ó, no Tribunal de Justiça, essa apelação, ela é distribuída a uma das câmaras que compõem o Tribunal de Justiça, tá? E essa distribuição ela é feita por sorteio através do computador. Então, colocam-se todas as câmaras do Tribunal de Justiça, as câmaras criminais, porque estamos fazendo uma apelação criminal. Ah, como é que funciona na área civil? Não sei, não sei. Aqui a aula não é da área civil. Aliás, eu jamais ensinaria na área civil. Há 24 anos que eu só atuo na área criminal, sou analfabeta da área civil. Na área civil eu não sei como funciona, mas na área criminal eu garanto, é assim. Muito bem. Então, o funcionário lá da distribuição do Tribunal de Justiça, ele pega todas as câmaras criminais, número delas, e coloca no computador. E sorteia uma câmara. Vamos imaginar que caiu na terceira câmara criminal, tá? Então, a minha apelação, ela recebeu um número, ela chega lá, recebe um número e é distribuída a uma das câmaras criminais, tá certo? Cada câmara criminal, ela é composta por 5 membros, inclusive a terceira câmara criminal. Então, a terceira câmara criminal, ela é composta por 5 membros, 5 desembargadores, tá? E a minha apelação, então, é distribuída à terceira Câmara Criminal e vai ser sorteado quem vai ser o desembargador relator, tá certo? Muito bem. O desembargador, eles colocam os 5 membros que compõem a terceira Câmara Criminal no computador, o nome, né, deles. E vão sortear via computador o desembargador que será o relator da minha apelação. Nesse sorteio, vamos supor que caiu o segundo desembargador. Esse aqui é o desembargador relator, tá? A apelação sempre será julgada por 3 membros de uma Câmara. Segue sempre esta ordem aqui, tá? Sempre essa ordem. Se o desembargador relator for o número 5, o próximo julgador é o número 1, tá? Se for o segundo, como aqui no meu exemplo, o próximo julgador é o número 3 e o próximo 4, tá? Aqui é que acontece o ponto fundamental que você não pode esquecer no dia do exame da OAB. Se a sua apelação for de um crime apenado com reclusão, quem é que julga esta apelação? Quem é que julga? 3 membros de uma Câmara. O relator, o revisor e o terceiro julgador, ou terceiro desembargador, que no caso é o 4º, né? Aqui da composição da Câmara. E o terceiro desembargador, tá? Então, se no dia do exame da OAB cair uma apelação de um crime apenado com reclusão, você não pode esquecer, não precisa tomar nota que depois eu vou editar. Você não pode esquecer de colocar a figura do relator e do revisor, tá? Aí por quê? E do terceiro desembargador eu não vou colocar? Não, não vai. E eu vou explicar por quê. Embora a apelação ela seja julgada por 3 membros de uma Câmara,
O terceiro desembargador, aqui no caso do crime apenado com reclusão, ele só toma conhecimento do caso no dia do julgamento. Até lá ele não sabe nem que você existe, nem que o caso existe, ele não sabe, entendeu? Então a apelação ela é julgada por 3 membros. Se o crime for apenado com reclusão, quem é que julga? O relator, o revisor e o terceiro julgador, que só toma conhecimento da apelação no dia do julgamento. Agora, se a sua apelação for de um crime apenado com detenção, quem vai julgar esta apelação? Também a mesma coisa. 3 membros, 3 membros. O relator, é feito sorteio, né? No computador. Caiu o terceiro nessa apelação de detenção, de crime apenado com detenção, caiu no sorteio o terceiro desembargador que compõe a Câmara, ele vai ser o relator. Então, os outros 2 que vão julgar é o 4º e o 5º desembargador que compõem a Câmara, tá? Então, vai ser julgado por 3 membros. O relator e mais 2 julgadores, 2 desembargadores. Não tem revisor. Cuidado com isso. Ó, na apelação de crime apenado com detenção, 3 membros julgam. O relator e mais 2 desembargadores. Eu pus esse número porque é o da composição da Câmara, mas vamos tirar para você entender melhor. A apelação será julgada por 3 membros. O desembargador relator e mais 2 desembargadores que só tomarão conhecimento do julgamento do caso no dia do julgamento, tá? Só tomarão conhecimento do caso, melhor dizendo, no dia do julgamento. Então, vamos repassar. A sua apelação chega no Tribunal de Justiça, ela recebe um número, tá? Depois, ela é distribuída a uma Câmara. Aí vai para o Ministério Público de 2º grau, que o Procurador de Justiça vai emitir, expender um parecer. É sorteado um relator, tá? Se for de um crime de reclusão, 3 membros julgam essa apelação. O relator, o revisor e o terceiro julgador, que só toma conhecimento no dia dos fatos. No dia do julgamento, tá? Agora, se a sua apelação for de um crime de detenção, número 2 é o relator, desembargador, relator, tá? Mais 2 julgam a apelação, porque a apelação é julgada por 3 membros. Mais 2 desembargadores que só tomarão conhecimento da data que só tomarão conhecimento do teor do recurso no dia do julgamento. Então, vamos frisar mais uma vez, porque esse detalhe é imprescindível. E mais, isso é um estilo da senhora? Não, isso está na lei, daqui a pouco eu vou falar. Não é nada estilo da professora Elaine. Isso aqui é um detalhe técnico e jurídico previsto no Código de Processo Penal. Então, caiu no dia do exame uma apelação de crime apenado com reclusão, 3 membros julgam. Você é obrigado a colocar na sua apelação o relator e o revisor. Caiu no dia do exame uma apelação de um crime apenado com detenção, 3 membros julgam. Você é obrigado por apenas a figura do relator. Colocou revisor em apelação de crime apenado com detenção, reprovado, tá? Porque neste caso, só tem o relator, só o relator tem vista, por isso que você menciona só ele. Os outros 2 só vão tomar conhecimento do caso no dia do julgamento. Por isso que eu sempre friso, né, que na área criminal, e eu vou explicar isso porque pode cair uma questão prática, tá? Então presta atenção, tudo que eu falo em aula pode ser suscitado ou na peça prática ou numa questão prática. A aula aqui, ela é jurídica, é materializando o direito penal, o processo penal na prática. Esse é o meu objetivo. Por isso que eu sempre digo que sustentação oral na área criminal é imprescindível, entendeu? É um absurdo no momento que o advogado tem para exercer a ampla defesa em favor do réu, que é na sustentação oral perante o julgamento de uma apelação, por exemplo,
perante a Câmara, ele não comparecer, né? Porque o advogado, muitas vezes, fala assim, a sustentação oral não muda nada. Data vênia de quem pensa dessa forma, eu discordo veementemente. Todo recurso e ação deve ser sustentada perante o tribunal. Imagine vocês, aqui ó, nesse caso, o relator teve vista, o revisor também leu, mas o terceiro desembargador não leu nada, não sabe de nada. Ele só toma conhecimento no dia do julgamento dos fatos. E este homem aqui, esse aqui que não leu nada, ele pode ser o julgador que, por causa da sua sustentação oral, ele pode ser o julgador que vai dar causa, por exemplo, a um recurso de embargos infringentes. Caso você, essa apelação seja julgada, né, e denegada por 2 votos contra 1, vamos imaginar, o relator leu, o revisor leu, e os 2 votaram pelo desprovimento da apelação. E o terceiro, por causa da sua sustentação oral, ele vislumbrou a absolvição e votou pelo provimento. Quando eu ensinar a petição de embargos infringentes, você vai ver como essa sustentação oral ela é preciosa. Porque quando uma apelação for desprovida por 2 votos contra 1, cabe o recurso de embargos infringentes e de nulidade. Agora, vamos supor, você não fez sustentação oral, o relator negou provimento, o revisor negou provimento, o terceiro desembargador seguiu o voto deles, negou provimento, já perdeu um recurso em favor do réu. Então, data máxima vênia de quem pensa de forma contrária, sustentação oral na área criminal ela é imprescindível. Não sei nas outras áreas, na área trabalhista, tributária, não sei, sou analfabeta dessas áreas. Mas na área criminal eu garanto. Meus alunos, prestem atenção. Você sabe como é feito um julgamento sem sustentação oral? Eu sei, eu vou contar para vocês. Presta atenção. É feito pregão, né? Chegou o momento do julgamento. É feito pregão, é apregoado as partes. O meirinho, que é o funcionário da Câmara, vestindo capelo com P, capelo, é aquela capa preta, é o uniforme do meirinho. Ele vai até a porta da Câmara e faz o pregão. Fala assim, vai ser julgada agora a apelação criminal, número babá, tal, apelante fulano de tal, apelada à justiça pública. Né? Aí volta e passa a palavra para o presidente da Câmara, sem sustentação oral, julgamento sem sustentação oral. O presidente da Câmara passa a palavra para o relator, que tira um papel e lê o relatório. Aí volta a palavra para o presidente da Câmara, sem sustentação oral. O presidente da Câmara, então, indaga como vota o relator. Aí o relator já está, muitas vezes ele já está até com o voto pronto, mas isso não quer dizer que ele não possa mudar o voto na hora, né? Tudo é possível quando se tem sustentação oral. Se não tiver sustentação oral, se ele está com o voto pronto, ele vai continuar com a convicção dele, porque nada novo surgiu para mudar a convicção do desembargador. Aí o presidente pergunta, como vota o relator? O relator fala, eu voto pela manutenção da condenação. Aí volta a palavra para o presidente fala, como vota o revisor? O revisor fala, sigo o voto do relator, sem sustentação oral, ninguém falou nada. Aí volta a palavra para o presidente, como vota o terceiro desembargador? Diante do que ele ouviu do voto do relator, e vendo que o revisor seguiu o voto do relator, ele provavelmente vai seguir o voto do relator e do revisor, condenado. Ou seja, apelação desprovida. E ocorreu a manutenção da sentença condenatória. Quando tem sustentação oral, para tudo, né? O presidente da Câmara passa a palavra para o relator lê o relatório, volta a palavra para o presidente e o presidente passa a palavra para o advogado fazer a sustentação oral. E aí muda tudo, né? O advogado ele vai exercer a ampla defesa, vai trazer o réu à existência, porque até então ele só está num bloco de papel, ele não existe.
A sustentação oral é como a aula prática, ela materializa o réu. A aula prática, ela materializa o direito penal e o processo penal. A sustentação oral, ela materializa o ser humano, o réu, diante dos desembargadores. Para tudo. Quando tem sustentação oral, para tudo, eu garanto. Excelentíssimo senhor doutor, desembargador presidente desta terceira colém da Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado X. Colém da Câmara, nobres e cultos desembargadores, nobre desembargador relator, doutor Ari Belfort, ilustre desembargador revisor, doutor Nelson Hungria, nobre e culto terceiro desembargador, doutor Sepúlveda pertence, e é para Vossa Excelência, ilustre e culto desembargador, esta sustentação oral, pois Vossa Excelência não teve vista dos autos. Ilustre e culto representante do parquê, doutor Correia, colém da Câmara, o ponto fulcral, o ponto nodal, que absolve o réu é o seguinte: para tudo. Desembargador já pega o óculos, olha, opa, peraí, o que está acontecendo? Aí o advogado, ele na sustentação oral, ele vai pensar os pontos fulcrais, os pontos principais para a defesa do réu e vai colocar, vai trazer à luz a estes pontos, que o terceiro desembargador desconhece, porque muitas vezes o relator não suscitou isso no voto dele, né? E mais, pela ampla defesa, esse é um detalhe técnico importante, pode cair numa questão prática, presta atenção. Você está prestando atenção? O advogado, pela ampla defesa, pela garantia, pelo dogma constitucional do artigo 5º, inciso 55 da Carta da República, ele pode trazer uma matéria nova que não estava suscitada nas razões de apelação. Ah, ele pode levantar uma coisa nova? Pode levantar. Pode, vamos supor que até então, quando ele entrou com as razões, não tinha ocorrido a prescrição, agora ocorreu, ele vai levantar. Se bem que matéria de ordem pública sempre pode ser levantada. Mas ele pode levantar um argumento novo que não foi levantado lá. E este argumento novo, esta nova visão, pode mudar inclusive o voto do relator. Eu já tive casos assim. O relator foi com o voto pronto e por causa da sustentação oral, aliás, isso é raríssimo, o relator pediu para que fosse retirado de pauta, para ele estudar de novo o caso. Aí voltou na próxima sessão e ele absolveu o réu. Então, sustentação oral faz toda a diferença, né? Principalmente para aquele julgador que não teve vista. Normalmente, quando ocorre a sustentação oral, o terceiro julgador que não teve vista, ele retira o caso de pauta, né, para estudar. É designada uma nova data de julgamento, sempre na sessão seguinte, né? Ele então pega aquela semana, estuda o caso e vai aí com realmente ciência do que está acontecendo, ele vai prolatar o seu voto. E este voto pode mudar a história do réu, porque pode, através deste voto, vamos supor que o relator condenou o réu e manteve essa condenação, mesmo com a sustentação oral. O revisor, a mesma coisa. O terceiro julgador levou para casa para estudar o caso. Estudou o caso e resolve absolver o réu. Eu perdi a apelação por 2 votos contra 1. Opa, mas cabe o recurso de embargos infringentes. Eu tenho mais uma oportunidade para lutar, vamos supor que seja uma matéria só de mérito, é embargos infringentes. Então eu tenho mais uma oportunidade. E agora são 5 desembargadores que vão julgar meu recurso. Opa, eu tenho mais uma chance. Então, o advogado, ele tem o poder de exercer a ampla defesa. E no momento que ele pode exercer, que é através da sustentação oral, ele não vai? Ah, porque não muda nada. Como não muda nada? Pode até não mudar nada, mas o advogado, o mistério do advogado é lutar, é guerrear. Eu vou lutar. Eu posso perder, mas eu tenho que lutar. É assim que se faz. A gente, quando entra na guerra, entra para ganhar. Se vai perder, é outro problema. É como no exame de ordem. Você tem que entrar para ganhar, para ser aprovado. Se não for, é um desastre, mas você deu o seu melhor. A mesma coisa o advogado. E por que eu estou falando isso? Por 2 questões. Primeiro, por causa da aula prática, porque você tem que aprender que quando a apelação for de um crime apenado com reclusão, 3 membros julgam. O relator, o revisor e o terceiro julgador que
só toma conhecimento dos fatos no dia do julgamento. E se for de detenção, 3 membros julgam. O relator e mais 2 desembargadores. Não existe a figura do revisor. E mais, na apelação, na sustentação oral, o advogado pode inovar, trazer uma tese nova por causa da ampla defesa ou argumentos novos que não foram colocados no arrazoado da apelação, né? Naquilo que foi suscitado no papel. Ele pode trazer, diferente do promotor de justiça. O promotor de justiça, ele tem que levantar tudo nas suas razões, se for apelar, ou contra-razões de apelação. Porque o procurador de justiça, que é o representante do parquê de segundo grau, não pode, na sustentação oral, observar que não foi levantada uma tese acusatória e levantar. É proibido, não pode. Ele só pode sustentar o que o promotor de justiça sustentou. E isso é importante para a sua aprovação. Pode cair numa questão prática. Está percebendo? Né? A importância do que foi ministrado, do que acabou de ser ministrado para você? Então, toma cuidado. Tá? Porque depois da sustentação oral da defesa, volta a palavra para o presidente passa a palavra para o procurador de justiça, o representante do parquê de segundo grau, que poderá sustentar oralmente ou não, ele que sabe. Normalmente, quando o advogado sustenta, o procurador de justiça também sustenta, tá? E tem um detalhe importante, se o advogado não sustentar oralmente, nada obsta que o procurador de justiça sustente. Ele pode sustentar sim, né? Então veja a importância, você já pensou? O advogado vai lá no tribunal só para assistir o julgamento, está lá sentado, não exerceu a ampla defesa, não foi lá guerrear na sustentação oral, quando então o presidente da Câmara passa a palavra para o relator lê o relatório, volta a palavra e o procurador fala, eu vou sustentar oralmente essa... Pode, nada obsta. Assim como nada obsta, a defesa sustenta e ele não sustentar. Muito bem, feita a sustentação oral da defesa, volta a palavra para o presidente manda a palavra para o procurador sustenta, volta a palavra para o presidente, que manda a palavra para o relator. E aí ele vai dar o seu voto, que pode ser o mesmo que ele tinha em mente, ou pode ser totalmente diferente, ou pode até retirar de pauta para estudar melhor o caso. Né? Se ele retirar de pauta, o julgamento fica para a semana seguinte, e aí ele dá o voto dele, e o revisor, nesse dia, pode dar o seu voto, ou pode retirar de pauta para estudar melhor de novo. Pode também. Pode. Veja a consequência de uma sustentação oral. Ou ele pode dar o voto na hora. Deu o voto na hora, passa para o terceiro desembargador, que não leu nada até então. Né? Porque nesse meu exemplo, desde o relator, ele está tirando de pauta para estudar melhor. Que pode acontecer. É raro, mas pode. Não existe nenhuma determinação legal que isso não possa acontecer. O comum é o terceiro que não teve vista pedir vista. Mas nada obsta que outros peçam vista, tá? Então, chegou lá no momento do terceiro dar o voto, ele pode chegar e falar, não, eu quero tirar de pauta, quero estudar. E vai para uma outra semana. Aí ele estuda e dá o voto dele. Entendeu? Então, a sustentação oral, ela é imprescindível e é uma grande arma legal, porque o bom advogado criminalista é aquele que tem a habilidade de usar as leis brasileiras e fazer valer as leis brasileiras. Essa é a arte de advogar. Advogado não é pago para fazer coisa ilícita. Aliás, pode cair uma questão de ética. Né? Advogado é pago para atuar dentro das leis. E o bom advogado obtém sucesso dentro das leis. Professora Elaine, se fizer a sustentação oral e não mudar nada, acontece? Claro que acontece. Mas a sua parte como advogado foi cumprida. Você honrou o seu nome, a corporação e a defesa do réu. Isso é o mais importante. Não é? A consequência vem naturalmente, tá certo? E entendeu bem essa questão? Muito bem. Voltando à questão do julgamento da apelação, eu quero agora ditar, né? Eu quero que você tome nota essa explicação que eu acabei de dar. Então, só para você saber, essa explicação do julgamento da apelação, ela está prevista, tome nota.
Ela tem previsão legal nos artigos 610 e 613 do CPP. 610 e 613 do CPP, que tratam do julgamento dos recursos. Tá? Então, mais uma vez, eu quero esclarecer que não estou dando isto porque por uma questão de estilo. Eu estou consignando na petição de razões de apelação algo técnico previsto em lei e imprescindível. No dia do exame, o candidato tem que demonstrar conhecimento técnico e jurídico. Aliás, este é um dos tópicos da avaliação a ser analisada pela banca examinadora. Ou seja, o examinador quer saber se o candidato tem conhecimento técnico e jurídico. E ao colocar as figuras do relator e do revisor nos crimes apenados com reclusão, e só a figura do relator nos crimes apenados com detenção, em sua apelação, você estará demonstrando a ele que conhece a tramitação da apelação em segundo grau, que sabe como funciona o julgamento pela Câmara, que conhece os membros julgadores. E quanto mais conhecimento o candidato demonstrar, maior a probabilidade de ser aprovado. E esse é o nosso objetivo. Meus alunos, como o crime do nosso problema, vamos voltar para a nossa peça, como o crime do nosso problema é apenado com reclusão, não podemos esquecer que, neste caso, existe a figura do relator e do revisor. E é o que nós vamos colocar agora na folha da peça, tá? Então, aqui, vou apagar a minha explicação. Vamos voltar para a nossa peça. Então, essa aqui é a folha da prova. Tá? Então, você está... Nós estávamos anotando só da margem central para a margem direita, só desse lado aqui. Você colocou aí, nobres e cultos desembargadores, vírgula, volta para a margem central. Volta para a margem central. Vamos lá, tudo com a primeira letra maiúscula. Ilustre desembargador relator, vírgula. Volta para a margem central sem pular linha. Volta para cá, ó. Perdão. Você colocou... Vamos recapitular. Você colocou ilustre desembargador relator, vírgula. Volta para a margem central sem pular linha. Nobre desembargador revisor, tá? Vírgula. Volta para a margem central sem pular linha. Douto procurador de justiça, 2 pontos. Douto procurador de justiça, tudo com a primeira letra maiúscula, 2 pontos. No dia do exame, você pode colocar douto procurador de justiça, ou se quiser arrasar, você pode colocar ilustre, toma nota, ilustre representante do, olha aqui, ó, parquê, ilustre representante do parquê de segundo grau. Ilustre representante do parquê de segundo grau. Lembrando que palavras que não façam parte da língua portuguesa, sempre entre aspas. Parquê não é latim, vem do francês, mas como não é uma palavra que faz parte da língua portuguesa, deve ser colocado entre aspas. Parquê representa o órgão ministerial, tá? Só que no dia do exame você tem que escolher, ou você coloca douto procurador de justiça, ou coloca ilustre representante do parquê de segundo grau, porque os dois representam a mesma figura, ou seja, o procurador de justiça, tá? Ponto. Aliás, ponto não, 2 pontos, 2 pontos. Pular 2 linhas, 2 linhas. Margem central, ó, 1. Você vai começar na margem central, vai e volta. 1. Começa na margem central, vai e volta. Agora a gente vai começar a argumentar a mesma. Por enquanto foi só um cabeçalho, tá? Então, pulou uma linha, pularam 2 linhas, margem central, 1. Parágrafo. A presente apelação
vírgula. Apresente apelação, vírgula. Colém da Câmara sempre com Cs maiúsculos, ó. Colém da Câmara, sempre com Cs maiúsculos. Vírgula, vírgula. Olha aqui, ó. Vírgula. Data vênia, entre aspas e sem acento, porque é latim. Data vênia, vírgula. Deve ser provida, vírgula, visto que o apelante Leonardo, é totalmente inocente, da imputação que lhe pesa, é totalmente inocente da imputação que lhe pesa, vírgula, e merece ser absolvido,